Abra sua Bíblia aí em 1 João, capítulo 4. Primeira carta de João, capítulo 4. Antes eu quero fazer uma citação de João, que está em João, no Evangelho 8,47. Você não precisa abrir, mas você pode abrir a sua Bíblia na carta de João, a primeira carta de João, capítulo 4. E eu farei agora uma citação de João que faz necessário para aqueles que são ouvintes da palavra de Deus. Está no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 47. João afirma assim: que quem é de Deus ouve a palavra de Deus. Certo? João deixa enfático que aqueles que são de Deus ouvem a palavra de Deus. O contrário disso, a gente já sabe que não é de Deus, dá comichão no ouvido e não gosta de ouvir a palavra de Deus. Esses dias eu vi uma frase do R6 Pro, um pregador reformado, um grande pregador reformado. Ele diz assim a frase dele. Ele fala assim: não tem como a pessoa afirmar que ama Jesus sem amar a sua palavra. Não tem como expressar, dizer, acreditar que ama Jesus sem amar a sua palavra. Realmente, a própria Bíblia diz que Jesus é o verbo, é a palavra, né? Então não tem como a gente dizer que ama Jesus e não ama a sua palavra. Não tem como um crente dizer eu amo Jesus e na hora da palavra, né, fica com raiva, fica querendo ir embora. Realmente não faz sentido. Não é amor a Jesus, né? Então a pessoa que ama Jesus faz necessário amar a sua palavra e vice-versa. Eu que ama a palavra, ama Jesus também. Então, aí na carta de João, capítulo 4, narra-se assim o texto de hoje para a nossa reflexão. Amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Nisto reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem e presentemente já está no mundo. Filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Eles procedem do mundo, por essa razão falam da parte do mundo e o mundo os ouve. Nós somos de Deus, aquele que conhece a Deus nos ouve, aquele que não é da parte de Deus não nos ouve. Nisto reconhecemos o Espírito da verdade e o Espírito do erro. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Nisto, conhecemos que permanecemos nele e ele em nós, em que nos deu do seu Espírito. E nós temos visto e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. E nós conhecemos e
cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois segundo ele também nós somos neste mundo. No amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento, logo aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém disser, amo a Deus, e odiar seu irmão, é mentiroso, pois aquele que não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, quem não vê. Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. Amém? A palavra de Deus é gostoso, né? Gostoso demais, como diz o salmista, né? Como mel, né? Tua palavra é como mel, certo? É um favo de mel. A palavra de Deus é gostosa demais, sabe? Diante disso, eu desenvolvi na introdução um pensamento para você ouvir aqui. Não dá crédito aos falsos profetas e seus ensinamentos demonstram o grande amor que temos a Deus. Pois uma vez que Deus tem em si todo amor e não tem compromisso com mentiras de falsos profetas. O amor não deseja o mal. O amor lança fora qualquer tipo de medo e insegurança. Pois o amor contém toda a perfeição divina, toda a verdade, todo o compromisso, toda a fidelidade, toda a dedicação. Os falsos profetas nada disso têm. Tá? Então o tema que eu trago nessa reflexão, o Deus de amor sem falsificação profética. O Deus de amor sem falsificação profética. Tá? Então a primeira coisa que nós devemos ver, certo? Primeiro item: aos amados de Deus não cabe dar crédito às mentiras sem amor dos profetas. Então a primeira coisa que nós percebemos no texto de cara, quando ele se trata dos falsos profetas, é que nós, os amados de Deus, os santos de Deus, os filhos de Deus, não devem dar crédito, certo? Às mentiras sem amor dos falsos profetas. Os falsos profetas não têm amor pelas pessoas. Os falsos profetas, geralmente nos dias de hoje, têm amor pelo dinheiro que está no bolso daquela pessoa que frequenta a sua religião. O falso profeta, ele está preocupado em amor, o amor dele é ficar rico. O amor dele é pelo dinheiro que está no bolso, é pelo cheque que a pessoa pode passar, é pelo cartão de crédito dela, certo? É pelos bens que ela pode desenvolver e doar para aquela religião. Então, os falsos profetas, eles não conseguem amar, por isso não devemos dar crédito às suas mentiras falsas, em nome de Jesus. Primeira coisa, no verso 1, acompanha na sua Bíblia, no verso 1, primeira coisa, dentro do item, letra A: nem todo espírito que afirma amar procede do Deus de amor. Nem todo espírito que expressa amar, certo? Um exemplo: uma pessoa chega para você e diz, eu te amo em nome de Jesus, eu te amo em Cristo. Nem todo aquele que afirma para você que lhe ama, certo? Você deve, como você vê no texto, amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos. Não deve se dar crédito de cara a qualquer um que vai na esquina da sua casa, que vai na sua casa e diz, eu lhe amo em Cristo Jesus, se você não a conhece, não sabe de que espírito aquela pessoa pertence. É a primeira coisa que João está dizendo aí, certo? Nem todo espírito que afirma amar procede do Deus de amor. Então muita gente fala desse mesmo tema. Tem muita gente que fala no mesmo tema dizendo que ama. Tem muita gente que diz que ama em Cristo. Mas na verdade, quando você vê os frutos dela nada demonstra que ela realmente ama.
Tá certo? Quem ama, certo, tem um comportamento diferenciado. No verso 2 e verso 3 da Epístola de João, no capítulo 4. Agora eu vou para o ponto B. Verso do item 1. O Espírito que procede de Deus, o Espírito que procede de Deus, confessa Jesus Cristo. O que não confessa, não procede de Deus. Você está entendendo? O Espírito que vem de Deus confessa Jesus nos termos de salvação, de graça, de perdão, de amar ao próximo e tudo mais, de se arrepender de seus pecados, de pedir perdão pelos seus pecados, de viver uma vida de arrependimento, porque as pessoas hoje não querem viver uma vida de arrependimento, não. As pessoas querem que Deus as receba ela de qualquer maneira e que ela permaneça de qualquer forma. Quero lhe dizer que o primeiro sinal que a pessoa ama a Deus e que está ou nela o amor de Deus é que ela tem uma vida de arrependimento pelos seus pecados. Então, o Espírito que procede de Deus e confessa Jesus, o Espírito que procede de Deus confessa Jesus Cristo. Ou seja, ela faz a profissão, ela diz: eu sou de Jesus porque eu tenho uma vida de arrependimento. Eu sou de Jesus porque Deus me perdoa, eu perdoo. Eu sou de Jesus porque eu amo o meu próximo, eu me esforço em amar o meu próximo, fazer o melhor pelo meu próximo como a mim mesmo. Eu sou de Jesus porque a minha vida é totalmente dele, é completamente dele e não pela metade. No versos 2 e 3 nós vemos isso. O Espírito que é de Deus confessa Jesus. O que não é de Deus não confessa Jesus. Tem vergonha de Jesus. Ou seja, em alguns momentos da vida, alguém vai dizer: olha, eu estou sabendo que você é crente em Jesus. É verdade que você agora se converteu? A pessoa que não é de Jesus, ela não admite, ela tem vergonha de expressar em público que ela é de Deus. Isso é feio, tá? C dentro do ponto 1. Os filhos de Deus vencem. Você viu o que é que João disse? Ele não disse que vai vencer. João afirmou: os filhos os filhos vencem os falsos profetas. Por quê? Porque nós filhos de Deus, vencemos os falsos profetas. Você sabe por quê? Número 1. Dentro do ponto C, número 1. Porque João diz aí: maior o que está em nós do que o que está no mundo. Porque vencemos os falsos profetas? Porque maior, meu irmão e minha irmã, muito maior, superior é o que está em nós do que o que está no mundo. Geralmente se usa esse versículo, as pessoas usam esse versículo para as provações. Maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Só que não faz sentido. Esse versículo não se trata de provações, esse versículo não se trata de prosperidade, esse versículo se trata do seguinte: vencer os falsos profetas. Quem é que vence o falso profeta? Quem é que vence os falsos profetas? Todos aqueles que têm Jesus na sua vida, que é maior do que qualquer outro. Maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Quem é que está no mundo? Segundo o texto, os falsos profetas. Ok? Preste atenção. Número 2. Porque os filhos de Deus vencem o mundo. Número 2. Dentro do ponto C, no C. Eles procedem do mundo, falam do mundo e o mundo gosta de ouvi-los. Olha, primeira coisa que eu sei como pastor, quando a pessoa não gosta de ouvir a palavra de Deus, a primeira coisa que me vem na mente é esse versículo. Aqueles que são do mundo só gostam de ouvir as coisas do mundo porque elas pertencem ao mundo. Então, quando eu falo a palavra de Deus e a pessoa não gosta, eu posso julgar muito bem nesse momento, diante da reta palavra de Deus, em afirmar que essa pessoa é porque gosta das coisas do mundo. Porque a pessoa que gosta da palavra de Deus, ela não vai admitir em dizer que não gosta da palavra de Deus. Quem gosta da palavra de Deus vai dizer: eu gosto da palavra de Deus. Quem é de Deus e não é do mundo ama a palavra de Deus.
Agora a pessoa que é do mundo, ela vai dizer assim: Deus me livre, eu não quero ouvir isso não. Se ela não admitir com palavras, ela vai agir com ações. Eu não quero ouvir isso, eu não aguento isso. Porque não é de Deus. Quem é de Deus ouve a palavra de Deus. 3. Por que os filhos de Deus vencem os falsos profetas? 3, dentro do item C. Porque são de Deus, e aqueles que conhecem a Deus nos ouvem. Quanto a isto, reconhecemos o Espírito da verdade e sabemos de onde procede o espírito do erro. No verso 6. Você notou que tem 2 espíritos aí em conflito? Notou no texto? 2 espíritos em conflito. O espírito da verdade e o espírito do erro. Hoje tem uma moda muito forte, um modismo religioso, em que as pessoas já não precisam ir mais para a igreja, em que as pessoas não precisam mais de pastor, em que as pessoas não precisam mais de um monte de coisa, dizimar, que as pessoas não precisam mais ser ensinadas nas igrejas. Está um rebuliço grande, está um grande erro, certo? Sendo ensinado. Isso se diz espírito do erro. Tem uma página lá no Facebook, né, que diz assim: a página para ex-pastores. Sabe quem é que procura essas páginas? Que são pessoas que têm rebeldia no coração. Sabe quem é que gosta dessas páginas de ex-pastores? Os camaradas que não aguentaram mesmo a cruz, sabe? Não aguentam a cruz de ser pastor, são frouxos, são fracos. E aí se diz ex-pastores, sabe por quê? Porque virou uma moda. Por exemplo, se de repente amanhã eu chego lá no meu Facebook e coloco assim: ex-pastor, nossa, vai chover de gente curtindo, comentando o ex-pastor, porque virou uma moda. Virou uma moda. Agora vai ver a vida desses caras, se tem algum perfume de Cristo neles. Porque a nossa vida tem que exalar o perfume de Cristo, o doce perfume de Cristo. Você vai olhar para a vida deles, é a vida conjugal desgraçada. Você vai ver a vida deles, é uma vida promíscua, de cachaça, de bebedeira. Você vai ver a vida deles é de quê? De anticristo, de falso profeta. E por que vencemos eles? Por que vencemos? Porque nós estamos com o espírito da verdade e eles estão no espírito do erro. Ora, se a pessoa tem o espírito do erro, é para acertar? A pessoa está com o espírito do erro, acerta? Não. Quem está com o espírito da verdade acerta. Quem está com o espírito do erro, lógico, erra. Ok? Daí vem a melhor parte do texto, que vocês com certeza gostam. É a parte, a segunda parte do texto da epístola de João, no capítulo 4, versículo 7 em diante, né? E eu desenvolvi o seguinte ponto, o segundo ponto aqui: o Deus de amor sem falsificação profética. Nós temos um Deus de amor sem falsificação profética. Qual é a coisa falsificada? A gente vê demais isso no nosso país, gente, pelo amor de Deus. É o que mais aparece na televisão. É falsificação de identidade, falsificação de diploma de médico, falsificação de seja lá o que for, né? de carteira, sei lá, é um monte de coisa. É falsificação até umas horas. Então entenda bem o ponto. O Deus de amor sem falsificação profética. Por que eu disse isso? Porque as pessoas, quando estão indo em alguns ministérios, certo? Aquelas pessoas acreditam que o amor de Deus atinge elas e tal, mas elas vivem ali num ambiente, num setor, num trecho em que a falsificação está ali, naquele trecho, naquele lugar. Porém, eles pregam falso amor para aquelas pessoas.
E aquelas pessoas estão enganadas naquele falso amor, naquela falsificação. É a falsificação do amor, a falsificação de um pastor, a falsificação de um falso religioso, de um falso representante de Deus. É tudo falso, mas as pessoas inocentes, coitadas, elas não sabem disso. As pessoas que vão necessitadas de Deus, elas não sabem disso. Mas aqui está. João apresenta para nós o Deus de amor sem falsificação profética. Primeira coisa dentro disso. O amor de Deus, verso 7, verso 8, para você acompanhar aí. O amor de Deus não tem falsificação porque procede de onde? Do próprio Deus. O amor de Deus não é falso porque procedeu dele mesmo. Não procedeu de João, não procedeu de Tiago, não procedeu de Pedro, não procedeu de Maria, não procedeu de João Batista. Você está entendendo? Procede do próprio Deus. Do próprio Deus. Por isso não tem falsificação. Por isso, meu irmão, você deve mergulhar, você deve beber, você deve comer, você deve se deleitar no amor de Deus, porque vem do próprio Deus. Versículo 7 e 8. Ele diz: amados, amemos uns aos outros, porque o amor procede de onde? De Deus. Está vendo? E todo aquele que ama é nascido de quem? De Deus. E conhece a quem? A Deus. Está vendo? Esse amor é sem falsificação. No versículo 9 a 15, segunda coisa que eu coloco dentro do ponto 2. Segunda coisa é: manifestou seu amor em enviar seu filho de amor. Você está prestando atenção? Escute bem que eu vou repetir aqui. Manifestou seu amor em enviar seu filho de amor. Observe o texto de 9 a 15. Nisto se manifestou, está vendo? O amor de Deus em nós, em haver Deus enviado seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Se for até o 15, ele está falando da mesma coisa, do Filho. Como foi que Deus manifestou o amor dele por mim, o amor dele por você? Deus manifestou de uma forma. Deus não ficou no campo da palavra, não, das palavrinhas, né? Tem pessoas que amam só no campo das palavras, né? Só de palavras, né? Tem pessoas que são facilmente são pessoas de fácil afirmatória de palavras. Eu te amo, eu amo você, I love you, e tantas coisas mais, não é? Mas Deus não ficou apenas com I love you. Deus não ficou apenas com eu te amo em palavras. Deus manifestou o seu amor fazendo o quê? Dando o seu filho. Dando o seu filho de amor por todos nós. Foi isso que Deus fez. Por quê? Porque Deus é amor. E Ele não pode negar. Ele não pode negar a sua natureza de amor. Mas, vem cá, peraí. Será que é certo pensar isso aqui? Vou falar um pensamento errado, tá bom? Vou falar um pensamento errado para você raciocinar comigo. Não estou dizendo que você está fazendo isso, mas eu vou fazer um raciocínio errado. Espera aí, Deus é amor. Então, se Deus é amor e o amor procede dele, ele nos ama, ele nos suporta, ele tolera a gente. Então, peraí. Se esse Deus é amor, então eu posso fazer o que eu quero. Eu posso sair por aí fazendo o que eu quero. É assim? Isso é amor? Isso nunca vai ser amor. O amor é cuidadoso. O amor é protetor. O amor, entendeu? Protege o amado. O amor não permite que o amado viva errado. O amor não trai. O amor não é infiel. O amor é fiel. Esse é o verdadeiro amor. Amém? Esse é o verdadeiro amor. E ele manifestou Jesus fiel,
manifestou Jesus em verdade, manifestou Jesus em santidade, manifestou Jesus perfeito, manifestou Jesus vencedor, manifestou Jesus cheio de amor por nós, porque Deus é amor. Então, é lógico, irmãos, que se Deus nos ama, manifestou o seu amor pelo seu Filho amado, por nós, morrendo em sacrifício na cruz, porque não existe amor maior do que dar a vida pelos seus amigos, diz a Bíblia. Não tem o maior amor da pessoa em dar a sua vida em troca do outro. Você sabia disso? Não existe amor maior do que isso. Então, veja bem o que foi que Deus fez. Pegou seu Filho, deu em amor por nós, sendo nós ainda pecadores, errados, todo errado. E aí o que é que a gente tem que retribuir a Deus quanto a isso? Reclamações. Ah, Deus, nada dá certo na minha vida, por quê não? Devemos retribuir a Deus o amor que Ele nos dá. Todos os dias Deus nos dá amor. É porque a gente às vezes fica tão acometido com os problemas. Às vezes a gente fica tão poluído com tantas preocupações que a gente esquece de no dia agradecer a Deus porque Ele está nos sustentando, agradecer a Deus porque Ele está nos guardando, agradecer a Deus porque Ele está nos protegendo e nos livrando do mal em amor. Deus não faz isso por obrigação, não. Deus faz isso por amor. Já parou para pensar nisso? Você já parou para pensar na seguinte questão? Que tanta desgraça que acontece com as pessoas no mundo, se você ligar a já chega a só porcaria, tanta desgraça. Você já parou para pensar que Deus lhe livrou daquelas desgraças que acontecem no mundo? Todo dia Deus lhe livra em amor? Você já parou para pensar nisso? Acontecem tantas tragédias hoje e Deus está te livrando em amor. Deus está te livrando. É maravilhoso esse Deus. Um Deus de amor, que não tem falsificação profética. Amém? Terceira coisa dentro do ponto 2. Ponto 2. O Deus de amor sem falsificação profética. Nós conhecemos e cremos neste amor. Nós conhecemos e cremos. Quem tem, conhece. Quem tem, crê. Versículo 16 a 18. E nós conhecemos e cremos no amor de Deus que Deus tem por nós. Vou parar por aí, você pode ler, está tudo dentro. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Você conhece esse amor? Você crê nesse amor? Ou você tem um conceito de amor errado e acha que Deus é assim? Pode ser. Pode ser que você esteja cheio na sua cabeça de filosofias vãs, de teorias liberais, e ainda você consegue criar um Deus de amor totalmente distorcido ao que a Bíblia diz. Tem pessoas que conseguem, tem pessoas que inventam um amor. Não, eu creio que Deus é assim. Ele inventa um Deus de amor que não existe. Eu quero dizer para você que essas pessoas estão perdidas e enganadas nesse falso amor. É uma falsificação do amor de Deus. O amor de Deus, irmãos, é maravilhosamente grande por nós. Porém, o amor de Deus, certo? O amor de Deus tolera o pecador, o indivíduo. Entendeu? Tem o indivíduo, o ser humano. O amor de Deus tolera ele. Porém, o amor de Deus não tolera os pecados dele. Você entendeu o que eu disse agora? O amor de Deus tolera o indivíduo pecador, o ser humano pecador. Mas o amor de Deus não tolera os pecados do pecador. Porque seria isso injusto.
seria um caos. O mundo seria um caos sem a moral de Deus. Sem a moralidade de Deus, o mundo seria um caos. O mundo não teria verdade, porque teria muitas verdades. O mundo não teria mentira, porque haveria muitas falsificações da verdade. O mundo não teria como é que chama? Não teria intolerância, porque as pessoas iam achando que a tolerância é qualquer coisa, qualquer um, como hoje. Como hoje, as pessoas querem viver de qualquer jeito e dizer, Deus é assim, eu acredito que Deus é desse jeito. É não. Deus não é de qualquer jeito. Deus tem a sua moral. Deus tem a sua santidade. Deus tem os seus conselhos. Deus tem a sua verdade. E quem quer esse amor tem que entrar dentro da moral de Deus. Sem a moral de Deus, o mundo seria uma bagunça. Você já imaginou? Sem a moral de Deus, o mundo? Sem a verdade? Do jeito que seria o mundo? Você já imaginou? Se Deus não tivesse dito não adulterarás? Se Deus tivesse dito não matarás? Já pensou se Deus tivesse dito não furtarás? Como é que seria o mundo? Se Deus tivesse dito não cobiçarás a mulher do teu próximo, como seria o mundo? Uma bagunça, né? Sem moral, sem lei. O mundo sem lei não é o mundo de Deus. O amor de Deus está na moral de Deus. Expressa na sua moral. Quarta coisa para terminar, tá? Quarta coisa aqui para terminar. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Porém, se alguém afirmar que ama a Deus, mas odeia seu irmão, mentiroso se faz aos olhos de Deus. Vou repetir. No verso 19 ao 21. Nós amamos porque Deus nos amou primeiro. Porém, se alguém afirmar que ama a Deus, mas odeia seu irmão, mentiroso se faz aos olhos de Deus. Isso é ruim. Eu fico pensando, eu já vi crente dizer isso. Eu não gosto de fulano e tal. Meu Deus, essa pessoa não ama Deus. Eu não vou com a cara do pastor fulano e tal. Meu Deus, essa pessoa não conhece o amor de Deus. Não tem o amor de Deus. Quem não tem o amor de Deus é de Deus? Não. Exatamente. Aí o quê? Ela é do mundo. Se ela pertence ao mundo, ela pertence a quem? Ao diabo. Irmão, nunca nós podemos dizer eu não gosto de fulano. Sabe? Mesmo que fulano e tal esteja apedrejando, esteja para lhe matar, mesmo que seja como Caim, puxa uma faca para destruir e matar o irmão. Nunca, quem é de Deus não pode expressar, não pode mesmo, é proibido expressar eu não gosto de fulano, eu não vou com a cara de ciclano. Não pode falar isso. Só em pensar, ela estiver alimentando esse pensamento, dentro dela já está em pecado. E você sabe o que é que acontece quando a pessoa está em pecado, você sabe? Você sabe? A vida dela vai uma bênção, né? Quando está em pecado. Quando a pessoa está em pecado, a vida dela é uma bênção, não é, irmãos? A bênção de Deus. Você pode pedir oração para ela, né? Não pode? Uma bênção de Deus que você está em pecado. Não. A pessoa quando está em pecado, ela só atrai para si pecado. A consequência dela é pecado. Tudo que ela faz é destruído e destruído. Tá? Então aquela pessoa que diz que não ama seu irmão, tem ódio no coração do irmão, ela está em pecado. E se ela morrer em pecado, no pecado do desamor, se ela morrer no pecado do sem amor, se ela morrer no pecado dos falsos profetas, porque esse aqui é o pecado dos falsos profetas, é o pecado de não amar o seu irmão. Os falsos profetas não amam, os falsos profetas odeiam. Você está entendendo? Então eu acredito aqui que hoje estamos aqui em amor, e que você ama a palavra de Deus,
Você ama o seu irmão, você ama o seu próximo, você ama, certo? A todos, porque Deus é amor. E Ele não pode negar esse amor, porque Ele é. Porém, dentro desse amor existe a moral de Deus. A sua justiça, a sua verdade, a sua santidade, a sua fidelidade. Porque amor não combina amor com fazer qualquer coisa de qualquer jeito. Eu posso aqui fazer apenas uma ilustração muito simples. Me pergunta: quem é o cônjuge? Eu sei que existem os moderninhos pensando, mas quem é o cônjuge sério? O casal de cônjuge sério que aceite a infidelidade do outro e aceite como se fosse um sinal de amor. Não existe infidelidade com amor. Os casais moderninhos de hoje, entre aspas, eles dizem assim: não, eu permito que o meu marido tenha uma noite que ele faça o que ele quiser. Isso não é amor. Isso não é amor. Isso é sem vergonhice. Isso é sem vergonhice. Falta de vergonha na cara. Porque amor é fidelidade. Amor é verdade. Sabe? O amor não trai. Certo? Isso é amor. Tá bom? Então, que Deus abençoe vocês. Nesse momento eu convido você a fazer uma oração de gratidão para que nós possamos dar por encerrado nosso culto hoje. Tá bom? Sentir o seu poder inundando meu viver, transformando corações. Há um doce Espírito aqui, há um doce Espírito aqui. Já posso sentir o seu poder inundando meu viver, transformando corações. Há um doce Espírito aqui. Sopra, Santo Espírito de Deus, tenha liberdade entre nós, inundando meu viver, transformando corações. Sopra, Santo Espírito de Deus, inundando meu viver, transformando corações. Sopra, Santo Espírito de Deus, inundando meu viver, transformando corações. Há um doce Espírito aqui.